Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula de geometria plana. Nós estudamos na semana anterior, nós vimos o material sobre sala de aula em foco e nós falamos em especial sobre os números da educação brasileira. Como estava previsto no plano de desenvolvimento das nossas atividades para essa quinta e penúltima semana de aula, essa disciplina, nós vamos falar sobre áreas de figuras planas. Cabe ressaltar que esse conteúdo de áreas de figuras planas é um conteúdo bastante abrangente. No entanto, para essa aula, nós vamos trabalhar apenas área no círculo, ok? Essa parte da aula nós vamos trabalhar áreas no círculo. Mas existem outras figuras planas, outras várias figuras planas que você pode estudar aí sobre áreas, né? Os polígonos, por exemplo, você pode calcular a área dos polígonos. Vamos lá então. Introdução. Os estudos relacionados à geometria são responsáveis pela análise das formas encontradas na natureza. Ou seja, os estudos que a geometria abrange são responsáveis pela análise de tudo que se encontra, de todas as formas que se encontram na natureza. Tudo que se encontra na natureza é objeto de estudo da geometria. No caso, a geometria, quando se fala em geometria, se fala também em geometria espacial, que não é aqui o nosso objeto de estudo, a geometria espacial. A geometria plana, como nós vimos lá no início, nós estudamos figuras adimensionais, unidimensionais e bidimensionais. Ok? Quando se trata de estudo de figuras tridimensionais, nós vamos para a geometria espacial, mas não é nosso alvo, objeto de estudo aqui. Os estudos formulam expressões matemáticas capazes de calcular o comprimento, a área, o volume de outras partes dos objetos. No caso do volume, nós estamos trabalhando com geometria espacial. Tá? Nesta aula, iremos estudar a área do círculo. O que nós iremos estudar aqui é a área do círculo. Ok? Vamos dar início. O círculo. O círculo é determinado de acordo com o aumento do número de lados de um polígono. Quanto mais lados um polígono apresenta, mais ele se assemelha a um círculo. Por exemplo, vamos observar as figuras que aparecem aqui na tela. Nós temos aqui o hexágono. Que possui 6 lados. Nós temos aqui o octógono, que possui 8 lados. Nós temos aqui o dodecágono, que possui 12 lados. E temos o icoságono, que possui 20 lados. Observe que a mudança de formato do hexágono para o icoságono é uma grande mudança no seu formato. Quer dizer, quanto mais lados a figura apresenta, quanto mais lados a figura o polígono possui, o polígono regular, cabe ressaltar, mais ele se assemelha a uma circunferência. Quanto mais lados o polígono tem, mais parecido com uma circunferência ele fica. Mais próximo de uma circunferência ele fica. O que isso quer dizer, professor? Vocês que já estudaram limites, isso mostra que o limite, quando nós fazemos a quantidade de lados tender para o infinito, o limite da quantidade de lados tende para o infinito, quer dizer que o comprimento, o comprimento do lado do polígono tende para zero. É o que faz ele se assemelhar mais e mais a uma circunferência de acordo com a quantidade de lados que ele possui, né? Aumentando a quantidade de lados. Qual a diferença entre círculo e circunferência? Há uma diferença grande entre círculo e circunferência. Algumas pessoas não reconhecem essa diferença.
O círculo, ele é a região interna à circunferência. A circunferência representa apenas as bordas do círculo. Essas bordas do círculo representam a circunferência. A região interna à circunferência representa o círculo. A circunferência, ela é uma figura geométrica unidimensional. Ela só possui comprimento. Tá? Já o círculo é uma figura geométrica bidimensional. Ela possui área. Certo? O círculo possui área. Então, vamos lá, vamos passando. Quais são os elementos de um círculo? Professor, quais são os elementos de um círculo? Dado um círculo qualquer, os elementos desse círculo são o diâmetro e o raio. O que é o diâmetro? O diâmetro é o segmento de reta que une vou dizer aqui, que parte, né, que vai de uma extremidade à outra do círculo, passando pelo centro. Então, isso aqui é o diâmetro, certo? É o segmento que vai de um lado ao outro do círculo, passando pelo diâmetro. Perdão, pelo centro. Vai de um lado ao outro, passando pelo centro. Isso aqui é o diâmetro. O diâmetro, ele é o dobro do raio, porque o raio é o segmento que vai do centro até a extremidade aqui do círculo, até a circunferência, né? Em amarelo. Então, lembre-se disso, que diâmetro é 2 vezes o raio, ou o raio é a metade do diâmetro. Vamos falar agora de área do círculo. Eu quero mostrar a vocês aqui uma maneira simples de calcular a área de um círculo, sem usar cálculo avançado, né? Uma coisa simples de você observar como se dá o cálculo da área do círculo, certo? Considere uma circunferência, como mostra a figura aqui, do lado direito da tela. Considere a circunferência e dentro dessa circunferência considere que há um polígono de N lados. N lados. Vamos partir desse pressuposto, tá? Uma circunferência e dentro dessa circunferência eu tenho um polígono de N lados. Certo? Agora, vamos pegar esse polígono que possui N lados e vamos ligar cada vértice desse polígono ao centro da circunferência, como está ilustrado na figura, tá? Observe que o polígono é inscrito à circunferência e ele é um polígono regular. Ressalta-se que ele é um polígono regular. Isso quer dizer que os seus vértices, os vértices do polígono, estão sobre a circunferência. Os vértices são pontos que estão sobre a circunferência, certo? Ou seja, quando você une o centro da circunferência ao vértice por meio de um segmento, esse segmento representa o raio da circunferência, ok? Então, cada segmento aqui que une o centro ao vértice do polígono, cada segmento representa o raio da circunferência, certo? Só para ficar registrado. Agora observe que quando você faz essa união, né, traça todos esses segmentos que vão do centro aos vértices, né, do polígono. Esse procedimento divide o polígono em N triângulos. Aqui eu tenho N triângulos iguais, congruentes, semelhantes. Por quê, professor? Porque o polígono é um polígono regular. Portanto, esse procedimento faz com que esse polígono seja dividido em N polígonos, em N triângulos, congruentes. N triângulos porque o polígono tem N lados, certo? A quantidade de lados corresponde à quantidade de triângulos que esse polígono foi dividido, tá bom? Agora, vamos considerar que esse polígono, o lado desse polígono mede A. O lado dele mede A, certo? E o lado do polígono corresponde também a, se você tomar aqui um desses triângulos aqui, qualquer um deles que são iguais,
O lado do polígono corresponde à base de um desses triângulos, que é o a base. E a altura é h. Lembre-se de que a altura é sempre perpendicular à base, certo? Perpendicular, forma um ângulo reto com a base. Então aqui eu tenho a base, que é a, que corresponde também ao lado do polígono. E tenho a altura, que é h, e os lados desse triângulo, os lados congruentes, porque ele é um triângulo isósceles, os lados correspondem ao raio da circunferência, tá? Agora eu quero que você faça a seguinte observação. E a área desse polígono, que está inscrito à circunferência, a área do polígono é n vezes a área de cada triângulo dos quais esse polígono foi dividido, certo? A área do polígono é n vezes a área de cada triângulo aqui, olha, da divisão, certo? Por que, professor? Porque eu tenho n triângulos que formam esse polígono, certo? O polígono foi dividido em n triângulos, por isso eu pego n vezes a área de cada triângulo. Aí você observa o seguinte, repetindo aqui, ó, a área do polígono é igual a n. Quem é a área do triângulo? A área do triângulo é base vezes altura sobre 2. A base é a altura é h, certo? Então é base vezes altura sobre 2. Eu quero fazer uma pequena observação rápida e importante. Nós estamos falando da área de um triângulo, certo? Que é base vezes altura sobre 2. A área de um triângulo não é exclusivamente calculada por essa fórmula, por essa equação matemática. Existem outras, algumas outras, né, fórmulas matemáticas que nos direcionam, que nos dão, né, um retorno à área de um triângulo. Por exemplo, nós temos a fórmula de Heron, depois você pode pesquisar, H-E-R-O-N, fórmula de Heron. A área é dada pela raiz quadrada. Dentro da raiz quadrada fica o perímetro, P vezes P menos A, P menos B e P menos C, onde A, B e C são os lados do triângulo e P é o semiperímetro, ou seja, a soma dos lados A, B e C dividido por 2. Nós temos também, nós podemos calcular também a área de um triângulo usando as medidas de dois lados e de um ângulo entre eles, usando o cálculo do seno. Nós podemos calcular também a área de um triângulo, por exemplo, usando, dependendo se ele está inscrito ou circunscrito a uma circunferência, né? Nós temos fórmulas diferentes para esses cálculos aí. Enfim, para cada situação você pode usar uma fórmula diferente para encontrar a área de um triângulo. Tá? A que nós estamos usando aqui, a que nós usamos aqui, de fato é a mais simples, aparentemente mais simples, é base vezes altura sobre 2. Portanto, voltando para cá para o cálculo, eu tenho que a área do polígono vai ser n vezes a área do triângulo. Só que a área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Então, fica n vezes base vezes altura sobre 2. A base é a e a altura é h de cada triângulo, certo? Aqui eu posso colocar assim, ó, n vezes a entre parênteses, né? N vezes a vezes h sobre 2, certo? Professor, quem é n vezes a? N vezes a é exatamente o perímetro do polígono. Esse polígono possui n lados, e cada lado mede a. Ele possui n lados e cada lado mede a, ou seja, o seu perímetro, para quem não lembra, a soma das medidas dos lados, ok? Então, o perímetro aqui é a soma dos lados aqui, que todos medem a. Então, como são n lados, eu vou ter n vezes a. Ou seja, o a, somando ele mesmo, n vezes a. Então, n vezes a vezes h sobre 2. Então, n vezes a é o perímetro do polígono regular, onde A é a aresta do polígono, ou seja, o lado do polígono,
H é a altura do triângulo e R é o raio do círculo, ok? Portanto, eu posso colocar assim, que a área do polígono que está inscrito à circunferência é dada por perímetro do polígono regular vezes, né, o perímetro que é esse n vezes A, certo? Perímetro vezes H sobre 2, certo? Agora eu quero que você observe mais uma coisinha aqui interessante, é que se nós pegarmos, presta atenção, se nós pegarmos esse polígono aqui que está dentro da circunferência e nós diminuirmos os tamanhos, se nós aumentarmos a quantidade de lados que esse polígono tem, se nós aumentarmos a quantidade de lados que ele tem, e ao mesmo tempo diminuindo o comprimento de cada lado. É claro, se o polígono está inscrito à circunferência, ele está dentro da circunferência, certo? Dentro. Então, se eu pegar esse polígono e aumentar a quantidade de lados dele, o que vai me dar como retorno é que quando eu aumento a quantidade de lados, eu faço com que o comprimento dos lados diminua. Quer dizer, quanto mais lados o polígono tiver, menor vai ser o comprimento de cada lado. Eu vou aumentar a quantidade de lados e, consequentemente, diminuir a medida de cada lado, certo? Quando você faz isso, aumenta aí, eu vou usar esse termo, não sei nem se é o correto. Quando você aumenta infinitas vezes a quantidade de lados desse polígono, você faz com que o tamanho do lado do polígono diminua, se aproximando o máximo possível de zero. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que quanto mais lados o polígono tiver, mais próximo de uma circunferência ele vai ficar, de um círculo mais parecido, mais próximo possível de um círculo ele vai ficar, certo? É isso que vai acontecer. Aí eu tenho que, quando nós fazemos isso, nós temos que o perímetro do polígono, ou seja, a soma das medidas dos lados desse polígono, se aproximam o máximo possível do comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência. Ou seja, o perímetro, que é a soma dos lados, vai ficar o mais próximo possível do perímetro, do comprimento da circunferência, que é dado por 2 vezes π vezes r. Sim, o π é aquele cara lá que mede 3,141592 de reticências, até o infinito, tá? Em se tratando da medida do comprimento da circunferência, por que esse comprimento da circunferência é 2πr? Vocês viram isso aqui? Lá é para ter visto isso aqui lá no ensino fundamental, no 8º ano, mas nunca é demais relembrar, né? Nós estamos aqui para isso. Bem, o comprimento da circunferência ele resulta da divisão dele, né, do comprimento pelo diâmetro da circunferência. Lá na antiguidade, os antigos notaram que quando se dividia o comprimento de uma circunferência pelo seu diâmetro, eles obtinham um valor igual a 3,141592 e etc e tal, e reticências, né? E esse valor foi o que eles chamaram de π, né? Representaram por π. Aliás, é o que nós representamos por π hoje, não na antiguidade lá, né? Então, quer dizer o quê? Que o comprimento da circunferência dividida pelo seu diâmetro é igual a π. Como o diâmetro é 2r, você só substitui. E resolve aí e encontra que o comprimento é 2πr. 2 vezes π vezes r, que π equivale a 3,14 aproximadamente. Muito bem. Como o perímetro do polígono se aproxima o máximo possível do comprimento da circunferência, então o perímetro vai passar a ser o comprimento da circunferência, que é 2πr. Certo? Substituindo aqui, olha, nós temos que a área do círculo, que na verdade vai ser igual à área do polígono,
quando esse polígono tem infinitos lados, né? Vamos ter que a área do círculo vai ser o perímetro do polígono. E o perímetro do polígono, ele é o comprimento da circunferência. É 2πr. 2πr. Vezes o raio sobre 2. Na verdade, não é o raio. Na verdade, é vezes h sobre 2. Só que, quando você faz com que a quantidade de lados aumente indefinidamente, você faz com que o lado de cada triângulo aqui, olha, o lado de cada triângulo, a altura de cada triângulo se aproxime o máximo possível do raio. Né? E vai tendendo para o comprimento do raio. Então, nós dizemos que a altura do triângulo é o raio sobre 2. R sobre 2. Resolvendo isso aqui, nós encontramos que a área do círculo é πr ao quadrado. Π vezes o raio ao quadrado, em que o π vale aproximadamente 3,14. Tá? Eu vou dar uma pausa nesse vídeo e vou continuar com o próximo vídeo já resolvendo exemplos e exercícios, tá bom? Então tá aqui, a área do círculo é πr ao quadrado, em que r é o raio da circunferência e o π é aquela letrinha grega que vale aproximadamente 3,14. Tá bom? Então vou parar por aqui. Na próxima aula eu volto com os exemplos e exercícios.